é só uma coisa. Segundo, nós invadimos 2 vezes a reitoria. Vocês imaginam, acho que vocês não têm noção, talvez, o que é invadir uma reitoria. A primeira vez foi porque o bandejão subiu, o bandejão dobrou de preço e era barato, assim, de 1 para 2 reais, né? E a gente era contra. Então, aí, gente, nós não temos condição, vamos lá e pum, invadimos a reitoria. Quando a gente invadia a reitoria, tirava todo, saía o reitor, saía todo mundo de lá, a gente pegava os colchões, levava lá para dentro da reitoria e dormia lá dentro, e ficava lá, né? E aí tomamos um restaurante. Tomamos um restaurante e a gente fazia comida, tá? A gente fazia comida e era assim. Em pouco tempo a gente conseguiu com que os valores que iam ser aumentados muito diminuíssem. A segunda vez que a gente invadiu a reitoria foi quando mudou o reitor. A gente tinha uma ministra da Educação, na época era ditadura, né, o general Figueiredo. E botaram um reitor aqui que a gente não queria também, né? Aí nós invadimos lá a reitoria, até que nós conseguimos uma lista sextupla, né? Eram 6 nomes que foram indicados lá para a ministra da Educação, e dentro desses nomes era um professor, o Munir Rashid, que era professor aqui, e depois ele virou reitor, mas foi uma mobilização que começou pelos alunos, tá? Então não só... Hoje, o que vocês têm? Vocês têm creche. Eu não tinha creche na época. A gente fazia greve por causa de creche, a gente fazia greve por causa do alojamento, enfim. Eu só quero mostrar isso para vocês que, dentro da minha formação, aqui também, não era... A gente tinha uma atuação muito forte, tá? Agora, a minha experiência aqui, dentro do apartamento. Eu falei minha experiência da escola. Eu tenho a honra de falar para vocês que eu fui o primeiro presidente do Centro Acadêmico da Engenharia Civil dessa universidade. Quando eu entrei aqui tinha o centrinho, o DCE, e tinha o centro das engenharias, tá? Então tinha a engenharia de produção, engenharia de materiais, a engenharia química, tá certo? E cada um resolveu fazer o seu próprio centro acadêmico, e nós fizemos o nosso, tá? Aí nós fizemos o nosso, teve uma eleição, eu fui o primeiro, então, dessa turma aqui. E a gente era bastante... participativo. A gente conseguiu aqui, a gente tinha uma sala, ali não tem uma sala dos professores, a gente tinha uma sala que era do centro acadêmico. Hoje eu não sei como é que é, né? Mas a gente tinha uma sala ali. Bom, fui membro da Atlética, fui membro do Conselho Universitário. O Conselho Universitário é que esse que fez a lista sextupla foi pro... Então, era alguém da Engenharia Civil, estava lá no Conselho Universitário. Os alunos, eles tinham uma boa participação. Em termos de... Eu fui membro do Departamento de Engenharia Civil para a escolha de professores e conteúdo de disciplina. Quer dizer, é claro que eu era um representante, tinha outras pessoas na minha turma também, eram 3 professores de cada ênfase, 3 da engenharia urbana, 3 dos temas, mais o chefe de departamento, e um aluno, e um funcionário. Então, a gente tinha reuniões cada 15 dias, falando sobre o que ia acontecer no departamento, que professores que precisavam contratar, que tipo de pessoas que eram. E os alunos davam palpite também, que eu estava lá, tinha outras pessoas lá. Inclusive, várias vezes, a gente foi voto de Minerva, porque às vezes eu precisava contratar um professor, o pessoal dos sistemas puxava para um lado, o pessoal da engenharia urbana puxava para o outro, e a gente estava ali no meio, às vezes era voto de Minerva para contratação de professores. E isso foi importantíssimo, tá? E depois, uma coisa importantíssima também que a gente fez, já no nosso último ano, a gente fez um simpósio sobre serviços públicos, que hoje seria engenharia urbana. O que foi esse simpósio? A gente nos uniu, enquanto alunos, e resolvemos dizer o seguinte: vamos fazer um simpósio sobre engenharia urbana, vamos trazer pessoas de fora da universidade, porque nós estamos tendo matéria aqui com os professores, mas seria bom a gente ver o que acontece aí fora. Aí trouxemos, durante uma semana, né, conversamos primeiro com os professores. Cada professor... ele indicou alguém que ele conhecia para vir dar uma palestra para a gente aqui. Então foi durante uma semana, nós paramos as aulas, as aulas eram lá, era ali naquele anfiteatro da engenharia química. Ali, todo mundo, naquela semana não ia ter aula, era todo mundo para estar lá, dentro daquele simpósio. Nós é que fizemos, nós é que chamamos os caras para vir de fora. Nós não tínhamos apoio do chefe de departamento, ele era um professor de metálica, e ele não estava muito aí com o pessoal do serviço de engenharia urbana. Mas tudo bem, os professores de engenharia urbana deram maior força para a gente. Então a gente trouxe um deputado federal,
A gente trouxe, você já deve ter ouvido falar em Celso Daniel, aquele que assassinaram, foi o prefeito de Santo André. Tivemos um cara que era da Implaza, empresa de planejamento de São Paulo. Tivemos uma pessoa especialista em resíduo sólido. Então a gente fez uma gama muito grande, nós convidamos. O que a universidade deu para a gente? O departamento não deu nada, tá? Mas a universidade deu a gráfica para a gente fazer as apostilas, os folders, os convites, e a universidade deu a alimentação para os palestrantes, tá? Então foi isso que a gente fez. Então a gente fez na garra, a gente fez na boa, né? Isso foi uma coisa bastante interessante. Por isso que, às vezes, vocês vão ouvir falar um pouco da minha turma, mas é porque a gente fazia essas coisas. Então a gente não ficava também esperando só os professores, a gente também buscava outras coisas, e isso foi importante também. Nesse período que eu tive aqui, eu acho que isso é uma coisa que é importante, se um dia vocês tiverem a oportunidade de fazer, eu acho que isso é bastante grato. E eu também fui do time de futebol da escola, né? Durante 5 anos eu fui do time de futebol, fui capitão do time durante 5 anos, tá? Bom, agora vamos voltar para as outras coisas que eu já falei muito. Vamos voltar para o que interessa. A diferença dos outros cursos. Então é isso, você se formar na Universidade Federal de São Carlos, ela tem esse diferencial, é o ensino. A gente fazia muita excursão aqui também, nós visitamos Barra Bonita, na época eu estava construindo o Center Norte de São Paulo, só vocês terem uma ideia como faz tempo, né? Então a gente foi visitar o Center Norte, a gente foi visitar alguns lugares que tinham algumas construções diferentes, mas a gente foi para Barra Bonita, a gente foi em vários locais, a gente sempre fazia muita excursão, isso era importante, mas os professores que levavam a gente. A segurança também, quando você se forma aqui, você tem essas coisas todas que eu estou falando, você tem um diferencial. Então você chega no mercado, o mercado na verdade ele vai te procurar, mas se você chegar para procurar emprego, você tem uma segurança que você teve uma grande formação. Isso é importante. Na hora que você chega em qualquer lugar, você vai procurar um emprego, como eu cheguei em São Paulo, eu fui em 15 empresas, em 15 dias eu tinha emprego, mas eu tinha uma segurança. Eu tinha tido estágio, eu tinha tido essas visitas, eu tive professores muito bons, né? Então isso aí foi importantíssimo quando você fala que você é formado na Universidade Federal de São Carlos, tá? Na engenharia civil e na engenharia urbana. Bom, como é que tá? Agora eu vou falar um pouco da minha turma. Quem são os caras da minha turma? Quanto nós éramos? O que nós somos? Nós éramos aproximadamente, tem um aqui no final do Joel, eram 27 alunos, tá? Que hoje se formaram 16 em sistemas e 11 em serviços, que é engenharia urbana, tá? Que trabalham na área hoje dos 16, 9, né? Dos serviços públicos, dos 11 formados, 9. Então, pelo menos nós estamos empatados com eles aqui na questão de